O Bragantino é muito mais forte que o São Paulo em termos Não, de elenco? não é. O Bragantino está em Onde terceiro tá? lugar no Campeonato Exatamente. Brasileiro. Aí você tira Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que acho que são mais fortes. Vamos lá. Fluminense é muito mais forte que o São Paulo em termos de elenco? Não. Tá lá em quinto lugar. O Bahia é muito mais forte que o São Paulo em termos de elenco? Não. Dá pra competir. Não, acho o Bahia mais forte. Mais Acho forte? Mais elenco Acho. que o São Paulo? Acho. E é Qual tem jogador mais do peça. Bahia você queria como titular do São Paulo hoje? Hoje no São Paulo, Pense em Eric quem você Pulga. vai tirar, hein, pra Não, colocar. falou um. Você pediu um. O William José já foi jogador do São Paulo. Alguém Já. gritou o William José aqui. Aliás, ele começou no São Paulo. O Everton hoje Ribeiro começou, hoje não. jogaria na ausência dos meias. Jogaria. Lógico. Tá, vamos Agora, lá. não vem falar que o Bahia é Máquina. uma vasta Não. opção de Não é uma jogadores. vasta, mas ele Manori- tem mais opções no banco. Você não, eu tô falando Mas assim, o São Paulo pra acho que não- desempenho. Mirassol tá em sétimo lugar. Não, Mirassol não. E joga melhor que o É São uma Paulo. vergonha, Bem melhor. Joga melhor que Sim. o São Paulo. Aí você vai para Atlético Mineiro e Botafogo, que tem muito mais elenco. O Ceará tá na frente do São Paulo, mas é de uma distância, né? É curta, Você acha né? que o Atlético Mineiro De tem pontos. tanto mais elenco assim que o São Paulo? Não acho Tem, também. Eu acho que tem. Eu não acho. Eu acho que tem muito mais. Gente. Não sei se os nomes entregam o desempenho, mas pelos nomes e pela contratação e pela quantidade de jogador de nome, de prestígio, o Atlético tem Você mais tá que o São citando Paulo. aí times no Campeonato Brasileiro. Sim. Ele tá olhando pra tabela de classificação. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do São Paulo tem um componente aí, tá? À medida em que é avisado pra todo mundo que o São Paulo vai se preocupar com as Copas, automaticamente, pra mim, o elenco larga o Campeonato Brasileiro. Mas Ele pode? não tem a mesma Ele pode largar mobilização. o Campeonato Mas eu acho que não. Mas eu acho que ele ainda eu acho que não. não deu atenção pro Campeonato Brasileiro. Não é Mas que ele tem que dar atenção. É óbvio, eu também acho. ficou? Eu Mas não é acho que porque ele deu as costas, é o que ele pôde dar na hora. Não, eu acho, Não. eu acho que também tem responsabilidade aí por parte do clube. eu acho À também. medida clube- em que você avisa que as Copas são prioridades, o Campeonato Brasileiro você encara de uma outra maneira. Mas é por isso que esse levantamento que o Nori fez, que é super válido, eu acho que não condiz com a realidade por conta do São Paulo não ter ainda dado bola pro Campeonato Brasileiro como deveria. Eu acho que é muita falta de responsabilidade, inclusive. Mas será que o São Paulo não deu bola pro Eu Campeonato acho que Brasileiro? deu bola sim, é que ele Ou não o São pôde Paulo fazer melhor. foi mal no Campeonato Exatamente. Brasileiro? As duas coisas. As duas eu acho. coisas. Mas por que ele não deu bola pro Campeonato Brasileiro? Porque a ideia é que o São Paulo esteja sempre inteiro para as Copas. Então, mas- Veja como o São Paulo tem um poder de mobilização melhor nas Copas e menos no Campeonato Brasileiro. Sim, mas qual foi a diferença de desempenho? Você viu um desempenho muito melhor nas Copas do que no Campeonato Brasileiro? Tô Em falando de determinados desempenho. momentos eu acho Qual que foi o time- grande jogo que o São Paulo fez nas Copas? Grande jogo. Não, grande Nenhum. nenhum. Mas o São Paulo não tem muita capacidade pra fazer grande Mas jogo. ninguém Porque tá o técnico é Mas- fraco. o comando mas, do gente, Zubeldia, vamos não. desculpar, Mas aí eu ninguém- discordo ninguém- um pouco de vocês. Ninguém faz Eu acho que o São jogos Paulo brilhantes. tem capacidade pra jogar mais do que joga. Eu acho que o São Eu Paulo também tem acho. capacidade O professor é legal, vai O Flamengo embora a pé, também. usa a calça, Pronto, usa a lá meia vem por ele cima da misturar calça. Pelo amor de Ele, Deus. ele foi misturar comer tudo. pizza de metrô Lá com a vem família. ele misturar Ele foi tudo. comer É pizza chato, de metrô, hein? foi. Você é Mas como chato. técnico é fraco. Cara, você é chato. fraco. Você é chato. Você Como técnico diminui, é fraco. Você diminui o debate com essas groselhas. Ah, não tô preocupado em diminuir ou aumentar É debate. impressionante. Se ele faz uma collab com você, Que você collab? já Eu passa nem sei o que a é isso. O que que é malo. collab? Você já passa a O que malo. que é collab? Ah, quando ele fica lá no Instagram coladinho com você. Salve, salve rapaziada do nosso canal! Antes de irmos para a próxima informação, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você estar precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Essa semana livre, como você bem pontuou, né? O São Paulo que joga apenas dia 12, daqui a 6 dias, contra o Vasco da Gama, mas já está fazendo ajustes aí, então, para corrigir as suas dificuldades ofensivas, principalmente. E aí tem um outro levantamento interessante, a gente vai falar também da situação, né, do próprio Marcos Antônio, que já voltou aos treinos, pode voltar, mas tem uma estatística interessante. O São Paulo tem o 4º pior ataque da Série A. Apenas Santos com 8 gols marcados, Juventude com 8 gols marcados também, e Sport com 5 gols marcados, possuem menos gols que o São Paulo nessa edição do Campeonato Brasileiro. São Paulo possui, então, 9 gols marcados após 11 rodadas. Por óbvio, tivemos muitos jogos fora de casa também nesse período, né? Então, o time passou em branco ali contra o Palmeiras fora de casa, Fortaleza e Mirassol
em casa, fez 2 contra o Grêmio no Morumbi, 1 contra o Bahia na Fonte Nova nos últimos 5 jogos. Mas assim, JP, é um número realmente que assusta, né? Causa impacto, porque o 4º pior ataque da Série A está sendo acompanhado por times que têm ali uma briga muito clara no Campeonato Brasileiro, que é a briga de não cair. Sport, Juventude e Santos entram no campeonato já com esse pensamento e já com essa briga. Tem alguma explicação? Você enxerga alguma explicação para essa oscilação tão grande do ataque do São Paulo? Você acha que tem a ver com as ausências? Você acha que tem a ver com a forma que o time vem jogando, com a fase dos jogadores individualmente, com as chances perdidas? Queria que você fizesse um pequeno balanço, JP, para a gente tentar também explicar o porquê que o São Paulo tem tanta dificuldade no Campeonato Brasileiro em ir à rede. O que eu observo é um conglomerado, né? Parece que é uma junção de fatores que leva o São Paulo a ter esse problema no ataque. Acho que não é só um problema de ataque, de fazer gols, mas também de conversão de chances. O São Paulo teve vários jogos que deixou de vencer, até perdeu em alguns momentos, por conta da falta de aproveitamento das chances que criou. Agora, em muitos jogos, o São Paulo também deixou de criar bastante. Isso tem a ver, claro, com as ausências. É muito importante a gente citar que o São Paulo tá sem o Oscar, tá sem o Lucas, perdeu o Luca, que vinha aparecendo bem em alguns jogos, né? Quando ele surge ali, começa a aparecer no time principal, ele já logo lesiona, tem aquela entorse contra o Grêmio e aí fica alguns jogos de fora. O São Paulo perdeu o Calleri, que é o seu principal atacante, apesar de não estar numa boa temporada. Na verdade, há 2 temporadas o Calleri não vem bem, não vem fazendo muitos gols. O próprio André já vinha melhor antes da lesão do Calleri, mas também passou por um momento de dificuldade nos últimos jogos, perdendo muitas chances, enfim, tendo algumas dificuldades nas partidas. Agora, o estilo de jogo do São Paulo não favorece em nada o ataque, não é um time que joga pra frente. Inclusive o São Paulo, quando abre o placar, o torcedor reclama que o time recua muito, e reclama com razão, porque em muitos jogos o São Paulo poderia tentar matar a partida e acaba levando empate. Enfim, o Allianz Lima a gente viu. Acho que é um exemplo muito claro disso. O São Paulo abriu 2-0 no primeiro tempo, um jogo que estava completamente favorável para o São Paulo até tentar uma goleada. O Zubeldia acaba recuando, o time chama o Allianz Lima, que é uma equipe limitada, e consegue empatar o jogo no Morumbi. Então, esse estilo de jogo do Zubeldia, que o São Paulo às vezes até abre o placar e recua demais o time, até às vezes mantém a vitória, né? A gente viu contra o Santos 2-1, o São Paulo até vence o jogo, mas se desenhava no primeiro tempo uma partida muito mais tranquila do que realmente foi, e aí o São Paulo sofre, né? E em outros jogos o São Paulo tem problemas de conversão de chances, mas a maioria deles, o São Paulo tem uma criação muito baixa, né, de chances ofensivas. O Tricolor tem até uma defesa que em muitos momentos é bem sólida, já passou por dificuldades maiores na temporada, mas realmente o ataque é um problema. Se a gente pegar talvez o retrospecto do Zubeldia, eu me lembro de apenas um jogo que o São Paulo marcou 4 gols, que foi o jogo contra o Mirassol no Campeonato Paulista desse ano. Então, é uma questão muito complicada. O São Paulo não consegue golear, só que mais do que isso, acho que é até pior do que não conseguir golear, é o São Paulo não conseguir vencer muitos jogos, seja pela baixa criatividade ou pela pouca efetividade do ataque. Exatamente, estou de acordo com você. Tá aí então essa estatística do ataque do São Paulo. Isso talvez justifica a busca do São Paulo por um centroavante no mercado, um meio atacante polivalente, mas eu acho que você tem que ter uma decisão também acertada, né, de quais serão esses nomes aí para a sequência da temporada. Vamos aguardar aí, então, o São Paulo. E só para passar também dos treinos, né, que eu havia informado, a gente trouxe mais cedo o nosso Extra AT, mais cedo, digo ontem, né, a gente trouxe essa informação que o Marcos Antônio já está de volta, então, aos treinos e pode pintar como reforço para o jogo contra o Vasco. Vamos ainda aguardar maiores informações. E aí... O Brasil falar do São Paulo, mano. Que você jogou nesse São Paulo que era referência, era à frente do tempo, né? Em termos de organização, 2006, tudo mais. 6, 7, 8, né? O tricampeão brasileiro. Pô, cara, é inacreditável. E hoje o São Paulo, assim, não é mais o que foi. Você acabou de dar um exemplo do Palmeiras, né? Uhum. Palmeiras acho que foi pra esse lugar e o São Paulo... O que tu acha que aconteceu, mano, de ser vanguarda na tua época, assim, tanto em termos de CT, de preparação, de esquema tático, de contratação, cara, e hoje... Eu acho que o São Paulo, na época, ele tinha uma filosofia.
filosofia implantada. O clube tinha você viu o São Paulo, você sabia o que esperar, sabia a filosofia do time, você sabia o jeito que ele ia se comportar dentro e fora de campo, você sabia o planejamento dos caras, você tinha uma ideia, eles seguiam alguma coisa. Eu acho que a partir do momento ali em 2008, 2009, com a mudança de gestão e tal, essa filosofia começa a se perder, a gestão começa a priorizar outras coisas que não é o futebol. E a gente vê hoje a mesma coisa, cara. A gente vê uns planejamentos assim completamente tenebrosos. Nem tô falando da parte de campo, tá? Tô falando da parte de gestão. É um clube que não tem uma identidade, não tem uma filosofia. Tipo, vem o Dorival por algum motivo, sai o Dorival pra seleção, vem o Carpini por algum motivo, mas, tipo, não foda-se. Aí sai o Carpini, porque o Zubeldia tava fazendo um bom trabalho em tal lugar, mas, pô, ele se encaixa na filosofia do clube? Cara, eu fiz um mestrado de 2 anos pra ser diretor esportivo numa faculdade de Manchester. E o meu último trabalho foi com o Edu Gaspar. Pô, o Edu Gaspar deu uma entrevista falando que o Arsenal, ele fez uma reunião para mandar o treinador embora, e eles concluíram na reunião que a falha foi da diretoria. Não do treinador. E não do treinador. Aí eles bancaram o treinador e mudaram as peças. Em que mundo a gente vive no Brasil que vai acontecer isso? Não vai. Começar a chiar e tal, vai sobrar pro treinador, sabe? Eles vão mandar o cara embora. Então, tipo, o São Paulo perdeu a filosofia. Cara, a gente tem muitas essas discussões aqui, até mais em off, né, Betão? Assim, a galera quer que mande embora o treinador sempre. Isso aí é uma situação. Assim, não, meu time não ganha, manda o cara embora. Sim. E às vezes, cara, tive uma resenha muito boa dessa com o Renato Paiva, que tá no Botafogo recentemente. Sim. E ele teve no Bahia, e como trabalha o Grupo City, assim. Sim. Não sei se a galera... Eles identificam se o erro é do técnico ou não com método, né? Isso que você tá falando, que você estudou, assim. Do tipo assim, quanto esse treinador faz de criação de chance, por exemplo. Sim. Né? Então, pô, o time tá criando. Então, qual é o problema aqui? Talvez contratar, sei lá, um centroavante. Né? Cara, até jogador e treinador. Tipo assim, o que a gente vê no São Paulo. Machuca. Quem tem no mercado de oportunidade? Esse traz. Mano, ele se encaixa no grupo. O treinador que vocês vão trazer, ele se encaixa com a filosofia, o jeito de jogar dos jogadores que estão no elenco? Cara, não adianta que nem... Eu adoro o Diniz, tá? Eu sou muito fã do trabalho do Diniz e tal. Você é fã dele? Eu gosto muito. Eu sou dinizista. Não, eu também. Eu gosto muito do trabalho dele. Se você colocar o Diniz no São Paulo, não vai dar, pô. Não tem dinizismo no São Paulo. Por causa das peças lá, as peças não se encaixam. Não tem como. Você colocar um outro treinador, vamos supor, Cara, que outro exemplo eu posso te dar? Tem treinador que gosta mais... o próprio Zubeldia que tá lá. Ele fez um trabalho bom na LDU, mas o elenco dele se encaixava para aquele esquema tático. Os caras eram muito rápidos e fortes, pô. Sim. O mesmo esquema dele não se encaixou no São Paulo, pô. Há 1 ano. Por que não encaixou? E aí, tipo assim, o São Paulo tá naquele, os jogadores não se encaixam no esquema, teria que mudar. Teriam que trazer jogadores ou que se adaptassem à filosofia do clube e do treinador, pô. E não quem tá livre. Quem tá livre, vem. Não. Então, tipo, tem tudo esse bagulho de leitura, postura, filosofia do clube, e o São Paulo parece que perdeu, pô. O São Paulo vive, tipo, pô, e amanhã o que tem pra fazer? Não sei, dorme, acorda, amanhã o que aparecer a gente tenta resolver, pô. Uhum. Tá meio que não foda-se. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Você falou, o Zubeldia, eu acho que... Não sei se eu vou falar besteira, você me corrige. Não, mas... mano, sério. Ele é um treinador que ele, ao meu ver, se assemelha ao que o Abel faz no Palmeiras, assim, de um time muito físico, de duelos individuais, né? Aí você tem oportunidade de mercado. Você tem um ídolo que é o Lucas, né, que volta antes dele e tal. Mas agora você tem uma outra que é o Oscar. São jogadores técnicos, né? Que são jogadores de bola no pé e tudo mais. É mais ou menos por aí que você tá falando, assim, jogadores que... Óbvio que você vai querer ter no time, só que você tem que ter, então, outro técnico pra... Eu sou muito crítico... Os jogadores funcionarem, Eu sou muito crítico ao trabalho do Zubeldia, tá? O trabalho, assim... a galera tá falando aqui no chat. Eu sou muito crítico ao trabalho. Trabalho não, porque, assim, todas as referências, conversas que a gente tem em off com o pessoal de lá, são que lá dentro ele é sensacional. Uhum. Uma pessoa... Então eu não posso falar do trabalho, eu posso falar da única coisa que eu vejo, os 90 minutos dentro de campo. Às vezes eu acho que a leitura de jogo dele, a tomada de decisão dele é ruim. E aí eu tento explicar.
Quando ele traz o Oscar e o Lucas... Ano passado ele tira o Lucas de função e aí ele pega meu melhor jogador pra ter que correr atrás do lateral. Ele não dá nenhum suporte ao meu melhor jogador. É fácil de jogar contra o São Paulo. Eu evito o lado do Lucas e o São Paulo não tem criação. São Paulo penou. Quase ganhou do Botafogo nos pênaltis. Quase. Mas quase tomou 8 no primeiro tempo do primeiro jogo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não... Então, assim, eu não me apoio no quase. Eu me apoio no ano de trabalho. Ele traz o Oscar. Beleza. O Oscar, com 25 anos, jogava pelo lado esquerdo. Ele acompanhava o lateral com o pé nas costas. Hoje, depois de 10 anos de China, é outro jogador. O que eu tenho de melhor no São Paulo? A parte competitiva e a parte defensiva. Cara, o sistema defensivo do São Paulo é muito bom. Os zagueiros são bons. Hoje a gente tem o Enzo, que é um guerreiro do lado esquerdo. Só que eu não posso dar a função pro Enzo de criar, de quebrar linhas. Não é a dele. Eu posso deixar o Enzo no mano, que ele vai se... o Enzo se virou com o Estevão, do Palmeiras. Se ele se virou com o Estevão, qualquer um do Brasil. Então eu tenho essa opção. O Cedric, ele põe o Cedric ali na frente. É a dobra de lateral que não é dobra, porque o Ferrarese é zagueiro, né? Não é lateral. Aí eu não posso exigir que o Ferrarese quebre, o Cedric quebre linhas. Ele é um baita lateral que faz ali o simples bem feito, que vai dar suporte a alguém. Então esse tipo de coisa eu discordo. Eu não posso fazer com que eu tenha um esquema que seja agressivo com Oscar, Luciano, Caleri e Lucas fazendo a primeira linha de pressão, sendo que meus 2 volantes ficam expostos. E aí eu perco o que eu tenho de melhor, que é o competitivo e o defensivo. Isso. E eu não consigo dar suporte pro ofensivo, porque eles estão expostos. Tá os 2 volantes expostos, eu não fico com a bola, e quem fica com a bola fica dando chutão lá pros caras. Mas é meio isso, e por isso o São Paulo não engrena, né? Não engrena. O São Paulo faz... aí faz um bom jogo, aí outro jogo ruim, aí fica... Minha opinião. E aí os caras falam, é diferente de Libertadores e Brasileiro também. Aí os caras falam, o Wilson quer que o São Paulo jogue igual ao City, Não quero que o São Paulo jogue igual ao City, Eu sei o que o São Paulo pode entregar. Vai vir o Diniz, vai vir o Pepe Guardiola, eles não vão entrar no tic-tac, no bobão gigante. Como é que o São Paulo... Igor Vinícius no Corinthians, no Santos, no Vasco, no Fluminense, Fortaleza, que história é essa? Bora destrinchar um pouquinho. A gente trouxe com exclusividade, já há um bom tempo a gente tem falado que o Igor Vinícius não terminaria a janela de transferências como jogador do São Paulo. Que o São Paulo já tinha liberado o atleta, que ele não faz parte dos planos, já que ele perdeu espaço com o Zubeldia. E aí existe o consenso que hoje os laterais do São Paulo são Ferrarese e Cedric, e vai abrir espaço para o Mike e também o Ângelo. Pois bem, a gente já tinha falado que o Igor Vinícius não ficava, essa informação foi exclusiva nossa. E aí agora surgiu primeiro lá pela Gazeta Esportiva, pelo Marcelo Barcegi, ele trouxe a informação de que houve outros interessados, e aí a gente vai a campo para entender mais detalhes sobre esses interessados, tá? Mas a informação foi dada lá pela Gazeta Esportiva em relação a Corinthians, Santos e Vasco. E aí a gente vai apurar, vai entender mais detalhes da situação do atleta. Primeiro, o Corinthians é o que estaria mais disposto, estaria mais avançado nesse momento, até por conta do técnico Dorival Júnior ter pedido a sua contratação. E aí o Santos fez um contato inicial, mas ainda não avançou em nenhuma tratativa em relação a isso, foi apenas uma consulta. O Fortaleza, inclusive, o empresário do atleta teve uma reunião com o Fortaleza e aí tratou já dessas questões do Igor Vinícius, e aí o projeto do Fortaleza também é um projeto que tem sido olhado com maior carinho, até porque seria uma boa opção para ele ter continuidade na carreira. O Vasco da Gama também fez uma sondagem, mas até o momento não evoluiu nas tratativas. O Fernando Diniz chegou a trabalhar com o Igor Vinícius também no São Paulo e também seria uma boa opção, mas o Vasco depende muito da saída do Pumita Rodrigues, já que o Paulo Henrique tem sido titular. E aí, com mais veemência mesmo, estão Corinthians e Fortaleza, que estão mais fortes nessa disputa. E aí estão tentando ali um encaixe para sua contratação. Do lado do São Paulo, a ideia é de uma rescisão contratual. E aí, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, a ideia inicial neste momento para a rescisão de contrato seria, olha, a gente libera o Igor Vinícius gratuitamente, ele abre mão do que tem a receber até o término do contrato, a gente faz um acordo aqui bonitinho, tudo certo, a gente rescinde esse contrato, só que aí o São Paulo manteria um percentual do jogador, um percentual ali de 20%, de 30%, já em nenhum outro clube.
Então aí essa é a ideia do São Paulo. O São Paulo já entende que não vai conseguir, diante desses clubes, uma compensação financeira, até porque ele está em reta final de contrato e é um jogador que não faz parte dos planos. Há uma dificuldade, há uma clareza, na verdade, de entender que existe uma dificuldade muito grande de você conseguir um ressarcimento, de você conseguir uma grana em relação ao Igor Vinícius. Então você entra em um acordo com o atleta, rescinde esse contrato, fica sem dívida, abre espaço para a folha salarial e ainda você mantém um percentual, porque vai que ele vá para o Fortaleza e se destaca, ou vá para o Corinthians e se destaca, e daqui a pouco aparece uma proposta, e aí você tem um percentualzinho ali que você pode ter uma boa possibilidade com o Igor Vinícius. Mas fato é, conforme a gente tem falado já há um bom tempo com exclusividade, que o Igor Vinícius não terminará essa janela de transferências como jogador do São Paulo, já está completamente fora dos planos. É só uma questão de tempo para entender realmente qual que vai ser o destino do Igor Vinícius, mas com a camisa do São Paulo. Inclusive, eu me atrevo a dizer que ele não joga mais com a camisa do São Paulo, até porque tem essa lombalgia, ele não volta contra o Vasco, até a pausa da Copa do Mundo de Clubes, ele não estará como jogador do São Paulo. Então, Igor Vinícius teve a sua última participação como jogador de São Paulo contra o Ceará recentemente. Pra gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo está em busca de 3 reforços para a próxima janela de transferências. Vão chegar esses reforços? Aí é uma outra questão. Mas a diretoria definiu realmente esses 3 reforços para essa janela de transferências. Há um entendimento de que o time precisa desses 3 reforços, até alinhado com algumas saídas que a gente já conversou em vídeos anteriores, das saídas principalmente de vendas dos atletas das categorias de base. São Paulo está buscando um centroavante, isso é fato, público, não tem nenhuma novidade. E esse centroavante, por hora, tem sido o Carlos Vinícius. O São Paulo está trabalhando, é o plano A do São Paulo para essa temporada, a contratação, nessa janela, a contratação do Carlos Vinícius, porque há um entendimento de que ele se encaixe no perfil que a diretoria busca de centroavante. A outra opção que o São Paulo tem buscado, e aí a gente trouxe com exclusividade, a gente tem falado isso há o quê? Há umas 3 semanas já. Você viu primeiro aqui no canal que o São Paulo vai buscar um atacante híbrido. E aí eu uso o híbrido porque foi a palavra que me falaram. Um atacante híbrido que pode jogar pela direita, pela esquerda, ou um centroavante que pode jogar pela esquerda e pelo meio, um atacante que pode fazer várias funções. Por exemplo, eu vou citar 2 nomes completamente distintos. O João Félix, por exemplo, que recentemente foi falado no Flamengo, ele pode ser aberto pela direita, pela esquerda, pela direita, ele pode jogar como camisa 10, ele não pode jogar como centroavante. Ou um outro jogador, o próprio André Silva, acho que a gente pode colocar o André Silva. O André Silva ele pode jogar de 9, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, mas ele não pode fazer uma função de 10. Mas é um jogador, um atacante que possa fazer esse multifunções. E aí é o outro que o São Paulo vai buscar, seria um meio-campista, justamente um meio-campista um pouco mais armador, um meio-campista que pode ali jogar atrás do centroavante, conduzir o jogo, é um jogador ali que vai ser reserva em grande parte, mas que pode ser muito útil e pode agregar ali para o elenco, trazer um pouco mais de armação de jogadas, domínio no meio-campo, um camisa 10 mesmo, que vai poder organizar esse time do São Paulo. Então são esses os reforços que o São Paulo vai buscar. Você vai conseguir? Aí já é uma outra história, aí já vem negociação, aí já vem muita coisa, tá? São Paulo já tem nomes, além do Carlos Vinícius, para essas 2 outras funções, mas os nomes ainda estão sendo tratados em sigilo, prometo, assim que a gente descobrir algumas coisinhas. Preciso falar agora sobre a chance de Lautaro Dias pintar como reforço do São Paulo. Você lembra dele? Atacante argentino de 27 anos de idade e autor do primeiro gol na vitória por 2-0 do Independente Del Valle contra o São Paulo na final da Sul-Americana de 2022. Não é a primeira vez que o nome do Lautaro é especulado no São Paulo, até por conta desse gol, em outras janelas ele foi alvo, pelo menos de especulações. Consultei uma fonte são paulina que disse que o Lautaro não é prioridade, mas o fato de o jogador estar de saída do Cruzeiro, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, pode acabar sendo um facilitador. Só para vocês entenderem, Lautaro tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2028 e foi comprado por 2.700.000 euros. Como não vem sendo utilizado, temporada bem discreta, o Cruzeiro topa inclusive emprestá-lo. Chegaram a especular no Atlético Paranaense, não há possibilidade dessa negociação. Cheguei a perguntar para um dos empresários dele
qual que deve ser o destino do Lautaro, e a resposta foi, abre aspas, ainda não tem nenhum movimento concreto. Tanto o Cruzeiro quanto o Lautaro estão aguardando por propostas. O São Paulo tem o Carlos Vinícius como prioridade. Se não houver acordo com o Carlos Vinícius, vai haver a busca por um outro centroavante. O Lautaro nem é tanto centroavante assim, mas poderia ser uma alternativa apenas num segundo momento, e se chegasse sem custos por empréstimo e com salários pagos parte pelo Cruzeiro. Guardemos cenas dos próximos capítulos, prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto pra vocês. Adala Natural, esse não faz mal, não tem contraindicação, é um suplemento natural liberado pela Anvisa com 9 ingredientes afrodisíacos pra te ajudar a disputar a melhor partida da tua vida, moleque, isso mesmo. E tem muito jogador aí que tá precisando de um up, né? Pois bem, você sabia que mais de 80% dos homens com 30 anos ou mais enfrentam algum tipo de problema na hora H? Mas isso não é vergonha. Vergonha é não fazer nada para mudar isso. Se você quiser simplesmente melhorar a tua performance, também pode. Até porque nada é tão bom que não possa melhorar, não é mesmo? Ainda mais com um suplemento natural. O link tá aqui na descrição. Você já entra no site lá, confere as nossas condições, frete grátis para todo o Brasil e a entrega no maior sigilo. Não perde tempo, porque tem condições especiais só. Adala Natural. Fortalece o teu sistema hormonal, melhora a tua ereção, a controlar a ejaculação. Começa a resolver agora isso na tua vida. Esse não faz mal.